sua vida política começa com o movimento estudantil? A vida política começa com o movimento estudantil. Em 1950, em Porto Alegre, no 52, no Colégio Júlio de Castilhos. E depois eu sou, na vida universitária, já no primeiro ano de vida universitária, eu passei a ser dirigente da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul, os estudantes universitários. Né? E em seguida fui presidente, a esquerda venceu comigo, eu fui apenas digamos assim, um símbolo, que destituímos a direita que tinha ficado no poder no Rio Grande do Sul durante vários anos. E foi o meu grande aprendizado de política e de vida. Viu? Como líder estudantil, nós tínhamos livre acesso aos gabinetes presidenciais e governamentais. Eu conheci o Getúlio como líder estudantil, Getúlio Vargas. Viu? E nós tínhamos aquela impetuosidade da juventude que eu acho que a juventude hoje perdeu. Nós entrávamos em um gabinete de ministro, batíamos na porta, falávamos, e quando não nos recebiam nós ficávamos bravos, viu? Acabávamos sendo recebidos. E eu acho que fundamentalmente foi isso. A vida estudantil me abriu o mundo, me tirou aquela visão do deslumbramento, né? Deslumbramento com o poder. Quando o poder, a partir de então, nunca mais me deslumbrou. Aos 20 anos eu tinha conhecido Getúlio Vargas, que era um mito, não era só o presidente da República, era um mito, Getúlio era... Né? Aquele pedantismo juvenil, eu achei que o Getúlio tinha obrigação de me receber. Eu não tinha obrigação, coisa nenhuma, tá entendendo? Eu tinha de idade mais ou menos o que ele tinha de presidência da República. Eu não tinha nada a dizer a ele. No entanto, ele me recebeu com certa, não vou dizer humildade, mas com certo respeito. O presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul, que dizia a ele que tinha um projeto de reforma universitária, que não era projeto coisa nenhuma, não era reforma coisa nenhuma, eram ideias soltas sobre o ensino. Como você conheceu o Leonel Brizola? Eu conheci o Leonel Brizola meio brigando com o Leonel Brizola. Quando o Brizola era deputado estadual e eu presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre. Brigando não, pedindo coisas a ele. O Brizola já era muito influente, era muito jovem, muito influente. Bom. E depois, mais adiante, briguei muito com o Brizola, que eu era do Partido Socialista no Rio Grande do Sul e o Brizola era do Partido Trabalhista. O Partido Socialista era um clube, não tinha vida partidária maior. E brigávamos muito com o PTB, a quem nós dizíamos que eram os demagogos. Bom. E cheguei a fazer um programa de rádio em nome da Federação dos Estudantes da Universidade contra o Brizola, quando o Brizola era prefeito do Rio Grande do Sul. Depois, quando o Brizola governador, que nós ficamos contra o Brizola, no dia em que o Brizola encampou, ou seja, nacionalizou a Companhia de Eletricidade, que era dos americanos, da American Forest and Power, nós fomos um grupo do Partido Socialista, fomos ao Palácio do Governo, fomos prestar solidariedade, ele agradeceu assim, muito obrigado, e subiu para o gabinete dele. Não nos deu muita importância. E eu só vou, digamos, passar a ser um íntimo num aspecto, ainda que distante no outro, quando o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, e eu, repórter político e depois editor político da Última Hora em Porto Alegre. Aí sim, vem depois o movimento da legalidade, ou seja, o movimento pela posse do João Goulart como presidente da República. Isso nos aproximou de uma forma absoluta, ainda que eu nunca tenha perdido a visão crítica do Brizola. Eu acho que o Brizola nunca traiu as suas posições, nunca traiu as suas posturas. Mas, sinteticamente, foi aí a minha relação com ele, e que se aprofundou num detalhe que até eu estava me esquecendo, que era o fundamental, que foi na preparação da luta armada, da resistência à ditadura. O Brizola no exílio e eu em Brasília, no chamado Movimento Nacionalista Revolucionário, que começa em 1965 e se estende até 1967, quando eu sou preso em Brasília. Isso, digamos, foi o amálgama maior. Isso foi aquela união do segredo, da clandestinidade, do sigilo e, fundamentalmente, dos grandes segredos, alguns dos quais estão enterrados ainda até hoje. Na sua vida pessoal, qual foi o significado do golpe de 64? Bom, o golpe nos destroçou. Nos destroçou. Que nós tínhamos sido preparados, por a minha geração, a geração do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos sido preparados para o exercício da liberdade, da democracia, da organização popular.
da reforma social pela mobilização. Nós não sabíamos direito o que era mobilização, mas aquilo estava no nosso inconsciente coletivo. E o golpe quebrou tudo isso. O golpe quebrou. O golpe foi aquele obstáculo, aquela parede na nossa frente. Nós vínhamos daquela campanha das reformas. Eu era colunista político da Última Hora, que era o jornal que apoiava a campanha das reformas. Mais que apoiar o governo João Goulart, a Última Hora apoiava a campanha das reformas. Mas então aquilo foi um golpe, foi uma bofetada. Uma bofetada porque era o obstáculo, era a parede. Cortava o nosso mundo. Enegrecia o nosso mundo. Era a sombra no mundo aquele do descobrimento, da mobilização popular. O golpe era isso para nós. Eu me lembro que no dia seguinte, no dia 1º para 2 de abril, que eu não dormia, fui deitar às 5 da manhã, me levantei às 9, praticamente não dormia, eu estava aterrado. E a repressão não se sentiu em Brasília. A repressão foi branda no início, mas foram terríveis os dias seguintes pela a deterioração moral dos políticos. Na Câmara dos Deputados, quando começaram as cassações, as pessoas começaram a mudar de posição. Deputados que esperavam a cassação, deputados suplentes, que tinham ficado em Brasília, que esperavam a cassação dos seus colegas na porta do plenário da Câmara dos Deputados. E quando, até que chamassem, convocamos os suplentes, fulano, eles entravam sorridentes, eram abraçados e se abraçavam aos que haviam cassado os seus companheiros. Então, eu digo sempre o seguinte, que a minha reação de participação na luta armada não foi uma reação política, doutrinária, nem programática. Foi uma reação moral. Viu? Porque nós tínhamos sido quebrados eticamente. Viu? A minha reação foi muito mais a do cristão que a do socialista. Foi mais uma reação contra aquele estado de coisas que o golpe tinha nos impingido, que o golpe tinha nos colocado goela abaixo. Viu? Aquele aceitar tudo, não dizer nada, não ter voz ativa, baixar a cabeça. Né? E isso que eu já tinha tentado resistir tanto quanto se podia, eu e a minha geração, na imprensa. Né? Que a imprensa no início acomodou-se, mas não foi censurada no início. Ela fez a autocensura, que talvez seja pior. E você em Brasília, Brizola no exílio no Uruguai, como é que vocês travam os primeiros contatos com o Uruguai? Bom, eu recebi 2 pessoas, 2 enviados do Brizola em Brasília, ainda em 1964, que queriam sondar o Brizola, queriam que eu mandasse um informe para o Brizola. Depois disso, no dia 1º de janeiro de 1965, eu fui de Brasília a Porto Alegre e tomei um avião em Porto Alegre e fui legalmente ao Uruguai, visitar o Jango e o Brizola. Bom, e o Jango, eu queria sondar o Jango, ver como é que estava o Jango. E o Brizola eu já queria meio me oferecer para o Brizola. Olha, Brizola, eu acho que temos que fazer alguma coisa. E o Brizola já estava, nesse momento, em plena ebulição da resistência. Só que ele queria ainda pensar numa resistência pelos quartéis, uma espécie de contragolpe, aproveitando que havia ficado de militares nacionalistas e de esquerda, principalmente no Exército. E só no Exército. Na Marinha não havia mais ninguém, na Aeronáutica também, talvez um ou outro. E já nessa época o Brizola já tinha feito contato com Cuba, já tinha recebido até algum aporte financeiro dos cubanos, já tinha recebido uma ajuda financeira do Fidel Castro. E eu volto para Brasília já com certas missões do Brizola, 1965, mas ainda tudo muito difuso. E depois, pouco a pouco, em 65, o Brizola ganho em Montevidéu para a visão da guerrilha, do foco, que era a visão dominante na época. Hoje pareceria um absurdo, mas era a visão dominante. Naquela época do Vietnã em chamas, ainda com a Revolução Cubana bem próxima, vitoriosa e bem próxima. Estou falando de 1965, a Revolução Cubana é de 59. Bom, ainda exitosa, a Revolução Cubana, ainda guevarista, não sovietizada, não burocratizada. E quando eu vejo que o Brizola opta pela guerrilha, ele estava optando pelo que nós já tínhamos optado. Pelo que nós, que eu digo, é toda a nova esquerda brasileira, menos o Partido Comunista. Entendeu? Até a Ação Popular, que eram os católicos, onde estavam figuras, por exemplo, como Serra, né?
e vários outros, que depois foram para o PSDB. Mas a guerrilha era aquela espécie de caminho natural, né? De leito natural do rio. Bom, aí ficamos aquela história, a fome com a vontade de comer, né? Aí o Brizola nos envia instrutores militares que tinham tido curso de guerrilha em Cuba, e nós tentamos fazer um foco de guerrilha no Planalto Central, no Maranhão, que é hoje Tocantins, Maranhão, norte de Goiás, que é hoje Tocantins, até Pará, até o sul do Pará. E o contingente, os quadros aí eram majoritariamente os militares nacionalistas? Os quadros eram majoritariamente pessoal da Marinha, marinheiros e ex-fuzileiros navais, tinham sido expulsos da Marinha, majoritariamente, mas não só os únicos, mas eram, digamos, 70% eram quadros que vinham da Marinha, no nosso caso. Outros setores do MNR, tinha gente do Exército e até da Aeronáutica, mas nós não, nós só tivemos nos quadros de combatentes ex-militares da Marinha, ex-marinheiros e ex-fuzileiros navais. E como se dá a formação do MNR? O MNR nasce doutrinariamente, era, digamos, a esquerda nacionalista não comunista. Entendeu? E a esquerda nacionalista que vinha do Partido Trabalhista e do Partido Socialista. E mais com uma colaboração muito grande no início da AP, da Ação Popular, do Betinho, por exemplo. Betinho, o Aldo Arantes, que eram os dirigentes da Ação Popular, que eram os católicos da esquerda. E que depois saem, refluem, ficam à parte, saem, digamos assim, do regaço do Brizola e tomam um caminho à parte com outro tipo de organização, a Ação Popular, que era muito forte na época, principalmente na classe média, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E o MNR, depois, ele se transforma num organismo quase que só meramente combatente. Eu acho que aí foi o erro do MNR, porque é engraçado o seguinte, os quadros do PTB, do Partido Trabalhista, não participaram, no fundo, do MNR. Os quadros políticos do PTB se refluíram e foram também para baixo da cama. Não acompanharam o Brizola. Não acompanharam o Brizola. O Brizola ficou quase que sozinho. Se baseou muito o MNR no antigo movimento dos sargentos, principalmente em São Paulo, com o ex-sargento Onofre Pinto. Foi uma grande figura, um dos homens mais injustiçados da resistência armada. Porque um dos fundamentos do MNR foram os ex-sargentos caçados e até os que continuavam no Exército, do chamado movimento dos sargentos. E o fundamental neles, em São Paulo, foi o ex-sargento Onofre Pinto, que é uma figura grandiosa na organização da luta armada em São Paulo, apesar dos erros que todos cometeram, inclusive ele. Mas que foi muito injustiçado. O Onofre aparece aí como delator, uma mentira, pequenezes do... O Onofre foi uma figura fantástica, foi morto ao voltar para o Brasil, em 1970 e poucos, foi morto, caiu num ardil, numa armadilha terrível. Bom, então, a injustiça maior é isso, porque o Onofre, que foi um dos que saiu conosco do grupo dos 15 trocados pelo embaixador americano, ele morreu na tortura no Paraná, onde ele foi preso ao entrar para o Brasil, e é apontado nessa coisa sorrateira, pequena, como delator de si mesmo. Ele foi morto, delator de si mesmo, terrível. O Onofre era o grande esteio em São Paulo do MNR, que depois desaparece o MNR e forma uma outra organização em São Paulo. Bom, mas então, fundamentalmente, foi o MNR combatente, foi isso. Bom, e no Rio nós tínhamos, e eu é que dava, digamos, eu é que era o enlace, a ligação, ainda que eu morasse em Brasília, não no Rio, nós tínhamos um grupo de intelectuais heterogêneo que colaborava conosco. Onde entrava o Antônio Calado, o Otto Maria Carpo, que era até um conservador lúcido, e o Tiago de Mello, que era o grande articulador disso, né? Que era o poeta, bom, que era o articulador
do organismo intelectual e artístico. Mas o MNR ficou muito fechado em si mesmo, até porque nós não tínhamos nenhuma experiência de luta clandestina, de como nos vincularmos clandestinamente na luta armada a algo, digamos, público, que é a organização social. Então, nós ficamos desvinculados disso, como depois o erro se repetiu no resto das organizações armadas nos anos seguintes. E qual era a estratégia do MNR? Chegaram a se fazer algumas ações? Sim, houve 3 tentativas de focos de guerrilha, uma no Mato Grosso, que prosperou em um determinado momento e depois veio abaixo. A nossa no Planalto Central, que se deslocou muitas vezes, que não, mas os 2 focos não saíram, digamos, da tentativa de localização de terreno. E a chamada guerrilha de Caparaó, que foi todo mundo preso, foi um fiasco, que era o grupo melhor preparado, que era praticamente só ex-militares. Havia um que não era ex-militar, que era civil. Eles estavam psicologicamente desfeitos, quebrados, dizimados, quando foram presos. E eles tiveram uma organização militar superior a todos os demais. Eles chegaram a ter, que deve estar enterrado até hoje lá, metralhadoras .30, que servem como metralhadora antiaérea. Entendeu? Mas eles tinham todos uma formação militar tão rígida que não tiveram nenhuma preocupação, como nós tivemos no Planalto Central, de vinculação com a população da terra. Eles ficaram totalmente alheios, entendeu? Como se tivessem descido de paraquedas, ou feito, como eu dizia, o desembarque do Grama, como Fidel Castro fez em Cuba. Entendeu? E foi a mentalidade que nós dizíamos na época militarista, entre aspas. Isso, sob alguns aspectos, impregnou toda a esquerda armada durante muito tempo. Nos desvincularmos disso era uma dificuldade muito grande, viu? Porque havia também um halo de romantismo, entre aspas, falso romantismo atrás disso, né? Até de infantilismo, viu? Mas explicável para a época. Porque eu digo sempre que é fácil que hoje nós façamos a crítica daquilo que não deu certo, que já sabemos que não deu certo. Então é fácil de fazer a crítica. Agora, naquele momento, quando nós estávamos experimentando tudo, era muito difícil nós termos a visão lúcida do que seria correto e do que não seria correto. E, ademais, já havia o seguinte, a ditadura já estava sendo implantada mesmo. Já havia a imprensa amordaçada, não censurada, mas amordaçada. Em seguida houve o ato institucional número 2, que é de outubro de 65, então a situação já estava mesmo definida em termos de um regime forte. Já não era 64, quando não se sabia bem a que eles vinham. Viu? E na ditadura temos que nos comportar de uma forma diferente. Então é muito fácil que nós façamos hoje a crítica dos nossos erros de ontem, né? E o papel do Brizola, ele era um inspirador ou tinha uma relação mais orgânica de comando do MNR? Ele é mais um inspirador. Ainda que o Brizola tenha sido sempre um detalhista, Brizola era assim capaz de... os códigos que eu sei manejar até hoje, códigos de escrita, quem me ensinou foi o Brizola. Ele era detalhista. O Brizola se metia em tudo ele tinha que saber. Bom, era até meio chato. Brizola achava bom. Mas, digamos, na parte orgânica militar, ele não se meteu. Ele se meteu porque aí ele tinha um respeito pelo pessoal que vinha de Cuba. E eu acho até que ele devia ter se metido, mas era difícil que ele se metesse porque ele estava em Montevidéu. E nós estávamos aqui a 5.000 quilômetros de distância, lá no norte do Planalto Central. Mas ele tinha, já nessa época, uma disputa muito grande em termos de formação com o pessoal de Cuba, com os cubanos em si, que os cubanos foram muito difíceis na história, muito difíceis. Se mandavam as pessoas para Cuba, isso era caro. Caro em todo sentido, tinha que ter passaporte com outro nome, passaporte de terceiras pessoas, para conseguir passaporte era muito difícil. Então era uma dificuldade operacional muito grande isso, era um custo de tempo e até de dinheiro. Bom, e os cubanos eram duros na formação. A formação cubana era meramente militar.
e impregnava o pessoal que vinha de lá de uma visão caolha da realidade. A realidade que os rodeava, eles não davam importância. E em que momento o Brizola decide retirar o apoio do movimento armado? Bom, isso eu só fui ficar sabendo aos poucos, que num determinado momento, em 1960, depois da queda de Caparaó, que foi em março de 67, já antes disso nós não recebemos mais apoio financeiro de Montevideo. Não recebemos mais dinheiro. Tivemos que resolver os nossos problemas com a nossa metodologia. Conseguimos dinheiro aqui. E aí eu já comecei, mas não desconfiava que o Brizola já estava refluindo. Entendeu? Até que eu recebo um emissário do Brizola, o Cibilis da Rocha Viana, que tinha sido, depois foi do governo do Brizola no Rio de Janeiro, em que me diz, olha, o Brizola manda vender o barco, nós tínhamos um barco ali no Tocantins. Eu disse, o que é isso, pô? Nós não podemos ter. Tínhamos muita gente em operação, muita gente que vivia só daquilo, que tinham deixado tudo para viver daquilo. Mas eu não, na ingenuidade, eu não me dei conta que era. Pensei que fosse apenas um novo plano tático e estratégico. O Brizola já estava refluindo. Depois, com a queda de Caparaó, em março de 67, ele aí abandona totalmente. Só que não nos avisou. Né? E, então nós começamos a ter dificuldades e continuamos. Nós continuamos. Né? Deslocamos esse pessoal desse lugar onde ele sugeria que deslocássemos, mas passamos para outro. Quando o Che Guevara é morto, em outubro de 67, eu estava preso em Juiz de Fora. Tinha recém sido preso em Brasília e levado para Juiz de Fora. Aí o Brizola já estava totalmente, como nós dizíamos, no refluxo. Era o termo que nós usávamos. Só que nós não sabíamos direito disso. Nós não sabíamos. O Brizola tinha cortado a comunicação conosco e nós, como eu estava preso, também tínhamos cortado a comunicação com eles. Eu só fui, ao sair da prisão em dezembro de 67, é que eu fui ter certeza absoluta do refluxo, como nós dizíamos, do Brizola. De fato, o Brizola nunca acreditou muito na história da guerrilha. Ele foi levado à guerrilha pelo espírito que dominava Montevideo e que dominava a época naquele momento. Ele acreditava mais na sublevação dos quartéis. Achava que sublevar os quartéis. Tá, né? Aliás, os políticos todos tinham essa visão de sublevar os quartéis. E o que vocês fazem, então, nessa transição, quando o Brizola ele se retira? Bom, eu sou preso nessa época. Casualmente, coincidiu, uma coincidência. Sou preso por uma coisa menor, por um grupo nosso que nós tínhamos no Triângulo Mineiro, em Uberaba, que não participava da operação guerrilheira. E eu sou preso por uma guerrilha inexistente, e não pela existente. Sou preso pela guerrilha do Triângulo Mineiro, que nunca existiu, foi uma invenção do Exército. Bom. E gostei muito de ter sido preso por isso, porque não apareceu o resto. Só que o resto teve que ser desmobilizado comigo na prisão. Porque eles não sabiam por quê. O pessoal lá no Tocantins não sabia por que eu tinha sido preso. Então eles começaram a se desmobilizar. Tivemos, inclusive, mortes a morte de uma pessoa que morreu. Morreu de malária. Um ex-marinheiro. Mas é uma baixa, né? Terrível. Quando eu saí da prisão, que o Supremo Tribunal Federal me dá um habeas corpus em dezembro de 1968, aí eu vou tentar saber como é que estão os outros, tá entendendo? Para que não se sintam abandonados. Então já tinha todo mundo já refluído para Brasília, ou nas imediações de Brasília, para Goiás. E um estava aqui, outro lá, etc. Bom, eu depois, pessoalmente, voltei ao jornalismo. Eu, em janeiro de 68, quando Samuel Weiner volta do exílio, definitivamente, da França, nos reencontramos e fomos... O Samuel me leva para trabalhar ao lado dele na Última Hora do Rio, refazer a Última Hora do Rio. Então, eu voltei para o jornalismo. E fiquei no jornalismo, praticamente sem ter me metido em nada, todo o ano de 68. Até os movimentos de rua de 68, eu acompanhei do jornal. Me meti indiretamente pelo jornal, fazendo até uma edição essa do jornal, da Última Hora, que circulou quando terminava a grande manifestação dos 100 mil. Quando terminou, estava se vendendo a Última Hora sobre a manifestação dos 100 mil. Jornal de 4 páginas sobre a manifestação. E só voltei a me integrar à resistência, também por um problema moral,
depois do ato institucional número 5, que foi em dezembro de 1968. Que aí eu saí nesse dia, 13 de dezembro, eu saí da última hora, junto com Samuel Weiner, saímos do jornal. O Samuel repartiu o dinheiro que tinha no jornal, tinha 1 milhão, segundo ele, 1,5 milhão de cruzeiros, que não era muito dinheiro, não era 1,5 milhão de hoje, eram 150 mil reais de hoje. Ficou 1 milhão para ele e 500 mil para mim. Né? Que dava isso aí para viver, não dava para viver muito tempo também. Não. Só que o Samuel, em seguida, se apresenta ao primeiro exército no Rio, para mostrar que era bonzinho. O Samuel era o dono do jornal, tinha o chamado patrimônio para defender. Eu não era dono do jornal. E eu não me apresentei, né? não fui procurado, não fui o Exército nem a Marinha me procurou. E aí eu me meti de novo na luta armada, aproveitando no Rio que tinha sobrado do MNR e que tinha vindo para o Rio. Que o MNR de Brasília, o nosso, um pessoal foi para a LN e outro pessoal foi para a VPR. Bom, e os do Rio, nós que tínhamos vindo para o Rio, não tínhamos ido para nenhum lugar. Bom, então nos refizemos no Rio, demos um nome lá que nasceu até na prisão, na penitenciária Lemos de Brito, onde havia um grupo de ex-marinheiros presos, Movimento de Ação Revolucionária, que era MAR. MAR era o nome, eles eram do MAR, marinheiros. Bom. E nos refazemos no Rio, somos uma espécie de apoio tático da ALN no Rio, que não tinha nada. E tentávamos, nesse momento, eu e mais 2 do movimento, uma espécie de unidade entre a VPR de São Paulo e o Marighella, e a ALN, que lutavam muito entre si. Havia uma rivalidade enorme, uma rivalidade gritante, cáusica, brutal, viu? Que continuou no exílio, que continuou no México quando nós chegamos no México. Viu? A rivalidade entre o pessoal da ALN e da VPR. Viu? Terrível, uma coisa infantil, viu? Típico da esquerda, aquela brincadeira que se faz quando há 2 homens da esquerda, 2 pessoas da esquerda, há 3 dissidências. Né? Se diz isso muito dos trotskistas, mas serve para toda a esquerda. Então, sinteticamente, foi isso que eu fiz, até que, como consequência de uma ação nossa em 1969, numa cilada no Rio, eu sou preso. E aí sim, era a minha 3ª prisão no Brasil, eu vou conhecer algo que eu não conhecia, que era a tortura. Isso eu não conhecia. Não conhecia mais. Eu achava que nós éramos exagerados ao comentar a tortura, que aquilo era uma espécie de propaganda, né? Propaganda que nós tínhamos inventado assim, meio sem inventar na tortura. Eu não conhecia a tortura e vou dizer mais, não acreditava muito na tortura, na bestialidade da tortura. E eu comecei a ser torturado no táxi em que sou levado do apartamento onde eu sou preso para o quartel da Polícia do Exército no Rio. Eu comecei a ser torturado no táxi, quando apagaram um cigarro aqui no meu peito. Você retomou seu contato com o Onofre, então, no começo de 69? Eu retomei meu contrato com o Onofre no começo de 69, quando eles me dizem, eu vou a São Paulo pedir um apoio financeiro para eles. Financeiro e pôr à disposição deles algumas coisas que nós tínhamos no Rio que não tínhamos condições de guardar. Armamento. Armamento era muito difícil. Eu não sei como é que hoje os narcotraficantes conseguem arma fácil. Armamento era a coisa mais difícil de conseguir. E aí eles me disseram, olha, espera um pouquinho, porque nós vamos fazer uma grande operação aí que vai desmoralizar muito o Exército. Espera um pouquinho. Era a operação que se frustrou, que o Lamarca depois fez sozinho. Iam tirar em Quitaúna todas as armas do quartel. Todas as armas do quartel. Viu? Só que depois, uma bobagem, um ex-sargento lá, prenderam um menino lá que estava, um piazinho que foi ver quando ele pintava um caminhão do Exército e a coisa se desfez. Então o Lamarca teve que, com 3 pessoas que havia no quartel, teve que fazer aquela operação, colocar numa Kombi o que ele pôde colocar. Eles iam tirar todo o armamento do quartel, absolutamente todo. Ia ser realmente uma operação fantástica. E ia ser uma desmoralização total. Bom, eu volto para o Rio, tentando já, todos nós fazíamos aquela unidade entre o Marighella e a VPR. Bom, eu tinha muito contato com o Frei Beto, naquela época, que me aproximou dos dominicanos,
em São Paulo, o convento dos dominicanos em São Paulo. Os dominicanos tiveram uma participação profunda na ALN e, sob alguns aspectos, também terrível, porque a história dos dominicanos é que leva à eliminação e morte do Marighella. Nós funcionávamos muito como uma espécie assim, de tentativa meio inorgânica, meio anárquica, até de união de algo que só se desunia naquela época. Nós queríamos ser a amálgama de algo que se quebrava a todo momento. Qualquer ação, grande ação, dava pretexto a uma desagregação. E todo mundo queria ser líder. Viu? E eu acho que o infantilismo jogou muito naquele momento, até porque éramos todos nós jovens. Você teve contatos pessoais com Marighella? Tive, muitos no Rio, todos no Rio. E com Joaquim Câmara Ferreira, só em São Paulo. E qual era a sua impressão pessoal do Marighella? Um sujeito voluntarioso, com uma fibra enorme, mas muito duro. E eu acho que essa dureza, esse acreditar demasiado em si mesmo, explica a morte do Marighella. Por exemplo, eu me encontrava com Marighella na Zona Norte, eu acho que era no Meier, no Rio de Janeiro. Marighella, sozinho, deixava 2 seguranças que vinham com ele, 2 companheiros, numa praça e vinha caminhando. Eu tinha uma cabeleira postiça, que era uma cabeleira feminina que tinha sido arrumada. Bom, ele só saía à noite. Bom, assim, na rua. Por ocasião, ele chega num apartamento no Rio de Janeiro, do Jorge Miranda Jordão, onde nós nos encontramos várias vezes. Eu cheguei armado, e o Marighella não. Ele tinha uma confiança. E eu perguntei, você não anda armado? Não. Mas o que me chamava a atenção no Marighella era aquela persistência, aquela pertinácia, aquele entregar-se totalmente. Que o Brizola tinha muito também disso. Viu? Eles eram muito parecidos como mentalidade, o Brizola e o Marighella. Viu? Como mentalidade, como forma de agir. Como você descreveria o contexto latino-americano e mundial em que se optou pela luta armada no Brasil? Bom, eu acho que o contexto, principalmente latino-americano, da opção pela luta armada, ele vem da Revolução Cubana. Tinha sido aquela coisa fácil, romântica, maravilhosa, rápida. A Revolução Cubana foi muito rápida. A Revolução Cubana nos deu todos os ingredientes, humanos e psicossociais. A Revolução a 70 milhas de Miami, nos Estados Unidos. Revolução socialista nova. Não era a burocracia da União Soviética. Nova. Bom, dura no início, houve o paredão, etc. Bom, mas era contra a corrupção do Batista, contra a entrega, o entreguismo do Batista, da ditadura anterior que havia em Cuba. E isso faz pulular aqueles movimentos na América Latina, todos movimentos suicidas. Guatemala, Venezuela, Colômbia, o mais conhecido ficou da Colômbia com o padre Camilo Torres, né? Na Argentina também, bom. Então havia algo natural, a rebelião, em função da Revolução Cubana. E havia um outro detalhe. Era a época da rebelião dos negros nos Estados Unidos, Angela Davis, o Black Power nos Estados Unidos. Era a grande rebelião. Os Estados Unidos dos anos 60 era os Estados Unidos discriminatório. O negro não entrava em ônibus de branco. E vice-versa. Negro não ia à escola de branco e vice-versa. Bom, e o Vietnã? O Vietnã foi o grande... Se eles podiam, por que nós não podíamos? Né? E agora, o catalisador realmente foi a ditadura. Porque se a ditadura não houvesse sido o que foi, ninguém pensaria em luta armada. Até 64, só os que pensaram na luta armada foram os aventureiros das ligas camponesas, que é um caso à parte, do Francisco Julião. Mas o catalisador da resistência da luta armada foi a ditadura. Sem a ditadura, nós não teríamos a quem combater. Não teríamos inimigo. E o mar? Então, o mar se organiza, parte para algumas primeiras ações, e como se dá o desenvolvimento? O mar foi um grupo pequeno, autônomo, sem maior representatividade,
com muita gente no Rio de Janeiro, principalmente são todas advogadas hoje, e advogados ou juízes, e tem até um que é desembargador, e que eram estudantes de direito na época. O núcleo do Mar foi a penitenciária Lemos de Brito, no Rio, onde havia um grupo de ex-marinheiros que esses estagiários da Faculdade de Direito atendiam. Ex-marinheiros que depois nós preparamos um plano de fuga que eles fogem da prisão. Uma ação muito linda que se fez no Rio de Janeiro, em maio de 1969. Uma ação limpa. Houve uma morte, mas foi uma coisa acidental, não prevista, não planejada, que a polícia matou a própria polícia. Mas o Mar não teve maior significação a não ser operacional num determinado momento no Rio. Muito curto. De fevereiro de 69, até a nossa prisão em setembro de 69. Agosto de 69. Depois se desfez. O grupo combatente, praticamente metade dele caiu, outra parte conseguiu se evadir no Rio. Nós tivemos nessa época, tínhamos um arsenal muito bom, conseguido meio por acaso também. Às vezes eu acho que nós tínhamos no Rio de Janeiro, sem dúvida, o melhor arsenal. Viu? Fuzis M1 novinhos, que depois nós fomos saber a origem exata, eles tinham sido desviados da FAB, da Força Aérea Brasileira, a peso de muito dinheiro. Mas não teve, digamos, estrutura organizacional no Mar. Não teve estrutura organizacional, não teve nenhum congresso do Mar. Viu? Houve uns movimentos aí como a VPR, a Varpomares, que viviam fazendo congressos, está entendendo? Bom, em cada congresso se dividiam mais. Nascia um outro grupo, a Polop, fazia muitos congressos, cada congresso da Polop surgiam várias Polop, se atomizavam. Bom, nós não, nunca tivemos, nem nos conhecíamos, eram grupos meio autônomos, os estudantes não conheciam os combatentes e vice-versa. Você chegou a ter alguma relação com aquela tentativa de guerrilha de Angra dos Reis? A tentativa de guerrilha de Angra dos Reis não é uma tentativa de guerrilha. Angra dos Reis era o refúgio do pessoal que tinha fugido da penitenciária Lemos de Brito. O pessoal tinha ido para lá como zona de refúgio, para depois ver o que nós íamos fazer ali. E quando caiu uma pessoa, antes de um dia, 24 horas antes de mim, em agosto de 1969, que através dessa pessoa a Marinha consegue mais ou menos localizar Angra dos Reis. E mobiliza a Marinha um aparato imenso. Viu? Parece que 3 batalhões de fuzileiros navais mobilizaram até, pelo que se diz, a esquadra aqui. A esquadra saiu ao mar para cercar Angra dos Reis, helicópteros, etc. E não havia 8 pessoas lá. E o grande combate que houve lá foi entre 2 batalhões de fuzileiros navais da Marinha. Um combateu o outro. E parece que houve baixas. Parece não, houve baixas. Não sei quantos feridos e não sei quantos mortos. E o pessoal saiu por uma brecha, os 8 que estavam lá. Então a tentativa de guerrilha de Angra dos Reis foi uma guerrilha que não existiu. Foi um combate que foi rápido e depois a Marinha combateu contra a Marinha, achando que um combatia o inimigo do outro. Como se deu a sua prisão, então, em 69? Em 69, a minha prisão se dá depois de uma ação que nós fazemos, uma ação de expropriação no Rio de Janeiro, que nós damos a cobertura, eu e mais 2, e conseguimos dar cobertura para que os outros fujam, que os outros evacuem, 2 carros mais, e nós é que ficamos fazendo a cobertura e somos perseguidos por uma caminhonete da polícia. Bom, tiroteamos com a polícia, e quando viemos, temos um batalhão de 100 pessoas lá na nossa frente, com helicóptero, na Avenida Brasil, perto do aeroporto Galeão, no Rio. Eles furam um pneu do nosso carro, eu que dirigi o carro, sou o último a sair do carro, os 2 outros saem e cometem um erro. Um deles é um sujeito treinado em Cuba, sujeito da Marinha, o Duarte, que hoje é diretor de trânsito em Goiás. Duarte sai, ele era um exímio atirador, sai contra a polícia, eram 100 da polícia Militar do Rio.
100 apoiados com helicóptero. E eram 2. E eu voltei. Na tática do bom combatente. Quando o inimigo ataca, eu recuo. Eu recuei e saí incólume. Incólume. Bom, sobrevoou sobre mim um helicóptero e não me reconheceu. Fiz de conta que não. Bom, helicóptero armado. Bom. Os 2 foram presos depois que a munição desapareceu, a munição esgotou-se. Ninguém combate sem, por mais exímio atirador que seja. Aí na metralhadora trancou porque no nervosismo, trancou, era muito comum naquele tipo de metralhadora, aí não, metralhadora brasileira. Bom. No dia seguinte eu sou preso numa cilada, que armam num apartamento ao lado da minha casa, na rua Paissandu, no Rio. E aí fiquei, foi quando eu fui conhecer a tortura mesmo, como eu disse. E eu ia ficar, como eles me diziam, 30 anos na prisão. E fiquei 30 dias, porque houve o sequestro do embaixador americano. Mas antes de saber do sequestro, em algum momento lhe passou pela cabeça que você podia ser resgatado da prisão? Não, nunca passou. E eu estava me preparando para passar os 30 anos que eles diziam. Tá? Comecei a tomar cuidados, eu já tinha saído da tortura. De vez em quando eles me chamavam de noite, de madrugada, mas e me torturavam. Mas já contra a orientação. Eu que tinha chegado um coronel muito correto, para tomar conta do inquérito, no 5º dia do inquérito, e mandou suspender as torturas. O coronel Elber Melo Henriques, que nunca foi promovido a general, por isso. Mas, e eu fiquei sabendo do sequestro por um acaso, pelo rádio do cabo da guarda que ficava na frente da minha cela. Ficava aceso o dia inteiro, uma radiozinha de 3ª classe lá do Rio. E quando eu ouço a notícia do sequestro. Aí sim, aí me deu uma aflição, mas eu achei também que não fosse estar, querendo estar. Direitinho, pediam 15 prisioneiros, aquela história. Qual foi a sua sensação ao ouvir a notícia do sequestro? Bom, eu ouvi a notícia do sequestro, casualmente, que tinham me dado, quando eu me troco de prisão, de cela na Polícia do Exército, me mandam para uma cela solitária de novo, consegue me dar de uma cela coletiva lá, de um radiozinho que era do tamanho de uma mão, assim. E mandaram recolher os rádios depois, já em função do sequestro, e eu fiz que não ouvia, que estava dormindo. Como para eles eu não tinha rádio, não se interessaram muito por mim. Aí eu ligo o rádio e ouço, se não me engano, é o Repórter Esso da época, a lista dos presos. Quando dá o meu nome era o 4º ou 5º. O primeiro é do Gregório Bezerra, depois dá os estudantes. José Dirceu, Vladimir Palmeira, Luiz Travassos, Onofre Pinto, Flávio Tavares. Quando deu Flávio Tavares, eu desliguei o rádio e chamei, cabo da guarda. Ele veio e disse, olha aqui o meu rádio que eu me esqueci de entregar. Dei meu rádio para não criar problema. E não sabia quem eram os outros. Né? E aí sim, aí foram momentos de intensíssima expectativa e sofrimento. Que passou aquele dia, passou o dia seguinte, e só no 3º dia, no dia 6, foi dia 4 de setembro o sequestro, passou o dia 4, passou o dia 5, só no dia 6 pela manhã, e que me tiram da cela e de uma cela ao lado da minha, o Ricardo Zaratini, que tinha vindo de São Paulo. E nos tratam muito bem, vão ali, conversam conosco, nos servem um cafezinho, perguntam como é que nós estamos, por que você se meteu nisso? Me perguntaram. Eu de um lado e o Zaratini do outro. Bom, eu e o Zaratini não nos conhecíamos. Bom, depois dessa conversa, na manhã do dia 6 de setembro, voltamos para a cela. E sem que eles soubessem que eu sabia, eles não sabiam que eu sabia do sequestro. Eu até perguntaram, se você entrasse nesse sequestro, como é que eu vou entrar nisso? Como é que eu vou entrar nessa lista? Eu não. Bom. Mas aí, como não vinha nada, nenhum aviso, eu comecei a me perturbar. Lembro que não almocei. Não consegui almoçar. E até que no meio da tarde do dia 6 de setembro, chegou o major que me havia torturado. Na porta da cela, com um fuzil FAL na mão, que é um fuzil automático, e um capacete, que significa que vai sair do quartel. E me diz, abre a porta e diz assim, você tem 3 minutos para arrumar todas as suas coisas, menos o que seja de comer, e vai ser levado do quartel. Ele disse, para onde é que eu vou? Disse, não sei. Você está nessa história do sequestro, embaixador. Bom. E aí eu fiz uma coisa assim, bom, mas eu quero ver a minha mãe.
que estava no Rio, tinha vindo do Rio Grande do Sul, estava no Rio, no meu apartamento. E disse, nada de quem? Bobagem de ver a mãe. Bobagem de ver a mãe. Quando você se mete nisso, não pensa na mãe. Aí eles me trazem o que tinha me tirado, que é os meus sapatos. Eu estava sem sapatos. E eu peço o meu relógio, os sapatos, a minha máquina de escrever é uma máquina fotográfica. A máquina de escrever e a máquina fotográfica nunca vieram. Nem o relógio. Bom, vieram só os sapatos. Eu enfio os sapatos sem cordão e saio. Eu e o Zaratini somos postos num camburão do exército. E literalmente fomos salvos porque estávamos nesse camburão do exército. Que esse major que havia nos torturado estava na frente com um fuzil e tocava a sirene e ia abrindo o trânsito. Bom, e nós chegamos na base aérea do Galeão, onde eles me entregam para a aeronáutica para que eu siga no avião, antes de que a direita militar, que eram 60 paraquedistas, oficiais paraquedistas, a ultradireita militar, antes que chegasse na base aérea do Galeão, que eles queriam invadir a base aérea, como invadiram, ocuparam a base aérea, tomaram a torre de controle do aeroporto, que queriam nos sequestrar e nos fuzilar, ou nos enforcar em praça pública. O problema deles é não saber o que faziam, se nos fuzilavam ou se nos enforcavam. E você tem notícia de como os outros seus companheiros de voo foram levados até o Galeão? Bom, o pessoal que veio de São Paulo veio que era a maioria, veio num avião militar. Era José Dirceu, Luiz Travassos, estudantes, Vladimir Palmeira, o Onofre Pinto, que veio com o uniforme, o único que vem com o uniforme do presídio de Carandiru, o Onofre Pinto. O Rolando Frati, que mais que vem de São Paulo. Depois do Rio, os dois estudantes, a Maria Augusta e o Ricardo Sarregas, estavam presos numa prisão comum, se não me engano, foram levados para o Galeão, não sei como, quando eu cheguei lá eles já estavam. E o Ivens Marchetti, do Monte Lima, veio da Ilha das Flores, era preso da Marinha, veio num helicóptero. E no helicóptero ele voou ali, inclusive disseram que iam atirá-lo no helicóptero para baixo, etc. Eu fui, eu acho que dos últimos a chegar no Galeão. Então, nos fizeram aquela ficha datiloscópicas com todos os dedos aqui da mão e nos fotografaram uma espécie de banquinho movediço em todas as posições de perfil, meio perfil, 3/4, aquela história, de costas. Depois fomos para a pista, para a famosa fotografia, aquela dos 13. Né? Que são os 15, que são 13 na fotografia que acho que é a fotografia da imprensa brasileira mais publicada no Brasil e no mundo. Né? A fotografia nossa. Né? Como é que foi aquela formação ali para a foto? É mais ou menos a mesma. Nos formamos assim, uns ficam agachados. Eu fiquei na ponta esquerda em cima. Bom, como quem estava comandando a operação de fotografia era um sargento lá da Polícia do Exército, bom, e tinha que pôr mais uma pessoa embaixo, ele só sabia o meu nome, disse, Flávio! Porque os outros vinham de São Paulo e não sabiam quem era. Assim, Flávio, te agacha. Então eu saio da ponta, eu estava na ponta e me agachei na ponta esquerda. E nesses segundos, né, que me agachei, eu disse assim, vamos mostrar as algemas, rápido, vamos mostrar as algemas. Porque a maioria estava escondendo as algemas. Então o que se vê naquela foto, que 2, eu nem tive tempo de mostrar muito a algema, 2 mostram as algemas. O primeiro que mais mostra é José Dirceu. José Dirceu mostrou as algemas num gesto que é para mostrar que nós íamos algemados, que nós continuávamos presos. E o Onofre Pinto, que mostra assim. Eu fiquei ainda meio assim, porque eu me agachei e eles batem. Alguns, como o João Leonardo, que era um homem de muita coragem, mas era um velho advogado, ele põe um suéter, uma malha em cima das algemas, para esconder as algemas. Não. Isso faz o criminoso comum. O preso político não se sente culpado. O preso político mostra o rosto, mostra a cara, não encobre nada, mostra a algema, diz o nome. Né? Porque o preso político não é um culpado, ele não se sente culpado. Ele é uma vítima do sistema, do terror que ele, preso político, quer destruir.
depois a viagem em si. Eu me lembro que quando nós entramos no avião, fomos levados para o avião, eu entro e era um avião assim, com bancos longitudinais, um Hércules imenso, entra um caminhão dentro daquele avião. Bancos longitudinais de lona, nós todos algemados. E o Onofre Pinto, que foi dos primeiros a entrar, me chama. Flávio, senta aqui. Aí diz um dos oficiais daquele só, não pode falar, não pode falar. Mas eles estavam nervosíssimos. E só depois é que eu vim saber por que eles estavam nervosos. Que eles deviam ter recebido ordem de que fizesse aquela operação rápida, que sabiam da reação da ultradireita militar dos paraquedistas. Bom, e eu sei que eu acabei me sentando, não pude me sentar lá junto com o Onofre Pinto, que estava lá na ponta, me sentei sendo o último aqui da frente. Ao meu lado aqui, à direita, o Ivens Marchetti, que estava com uma japona grossa. Fazia muito frio no Rio naquela época, naqueles dias. E na minha frente, sentou a Maria Augusta, um pouquinho mais do lado, e mais um outro só. Depois estavam todos aqui nesse lado. Bom, e na apenas tantos, bem, uma pessoa com um casquetezinho assim, tipo francês, muito cordial, muito sorridente, e diz, já estão amarrados todos aí, tem que amarrar. Aí nos amarraram, além do... Disse, olha, eu sou o comandante do voo, mas muito cordial. Sou comandante do voo, comandante Egon Reinisch. E a minha missão é muito delicada, levar vocês até o México, entregar a Embaixada Brasileira no México. Ele tinha recebido instruções para nos entregar a Embaixada Brasileira. E eu vou pedir a colaboração de vocês. Vou pedir que vocês não falem entre si, não conversem entre si, nem falem de qualquer coisa. Quem precisar se levantar para ir ao banheiro, peça aqui aos soldados, e ele vem, desata vocês. Mas vou pedir a colaboração de vocês, etc. Bom. E aí sai, vai em direção à cabine, e em seguida volta e diz, me esqueci de uma coisinha. Vocês vão receber uma bandejinha da refeição, mas é só essa, hein? Comam devagar, porque é só essa durante todo o voo. Bom, tá bem, muito obrigado, até mais. Bom, saiu. E aí depois vem uma bandejinha, que eles entregaram ali naquela hora, que tinha uma maçã, um sanduíche de presunto e queijo, um bolinho inglês assim, e um leite com canudinho, era assim um leite que se vendia naquela época, assim, uma espécie de triângulo. O avião decola, sem que nós soubéssemos o que estava acontecendo naquele momento quase na base aérea do Galeão, que era o pessoal, os paraquedistas chegando. Eles ficam trancados num engarrafamento de trânsito que nos salvou a vida. Que eles iam invadir, como invadiram a base aérea do Galeão. Eles eram 60 paraquedistas, a maioria oficiais, gente, batalhão de elite, treinadíssimos para missões de assalto. Aquele pessoal da base aérea não sabia nada. Né? Eles tomaram a torre de controle do aeroporto, o avião já tinha saído. Bom, só que nós não sabíamos disso. Bom, aí eles saem, dali tomam, já no finalzinho da tarde, os transmissores da Rádio Nacional, no Rio, e leem o capitão Francimar, que hoje é coronel reformado, lê um comunicado duríssimo, comunicado que no fundo é um comunicado, no fundo não, de fato é um comunicado contra a junta militar que tinha se dobrado às imposições dos terroristas e do Departamento de Estado americano e tinha permitido que, concordado com a saída dos prisioneiros. Que memória você tem do embarque do Gregório Bezerra em Recife? A chegada do Gregório foi a nossa grande interrogação, a entrada do Gregório no avião. Quando o avião desceu em Recife, Rio Recife, um voo longo, aquele avião, o Hércules, é um avião muito lento, imenso, mas lento. Eu me lembro que o Ivens Marchetti, que estava do meu lado, com uma japona, me encostava
Eu no Japão, porque frio no avião, aquele avião não tem cabine pressurizada, não tem, encostava pelo frio. Eu saí com 2 camisas, só uma sobre o corpo, 2 camisas de manga curta. E ele me disse assim, que nós não podíamos falar, mas falávamos, coisinhas mínimas. Né? Pobre do Vila Gregório, deve estar todo quebrado. Disse, pobre do Gregório. Que para nós o Gregório era um velho. Né? Tinha 69 anos, 70 anos, era um velho. Era o velho Gregório. Bom, aí demorou. A soldadesca toda desceu para jantar. Era final da tarde já, início da noite. Aí sobe o Gregório. Eu digo sempre que o Gregório parecia um anjo branco, um anjo alvo. Cabeleira branca, camisa branca, calça branca. Alpercatas, não alpargatas, alpercatas nordestinas de couro branco. Cinto branco. Bom, carregando uma coisinha assim pequenininha. Ele entra no avião, cumprimentou todo mundo. Ele era assim todo, bem antigo, cumprimentou todo mundo assim. E sentou-se exatamente na minha frente, naqueles bancos longitudinais, ao longo do avião, na minha frente. E em seguida veio um cabo, eu nem sabia que era cabo, fiquei sabendo em seguida, da aeronáutica, e algemou, o Gregório entrou sem algema, amarrou o Gregório e algemou o Gregório, e saiu, e o Gregório do quê? Ele saiu, tá de costas indo para o Gregório, diz o Gregório, seu cabo! Aí fiquei sabendo, suas algemas estão muito apertadas. Deu uma ordem, o Gregório era um ex-militar, tinha sido militar em 1935, na rebelião comunista. E o cabo veio pressuroso. Viu? Pressuroso. Está bem assim? Não, afrouxe um pouco mais. E o cabo afrouxou. Afrouxe um pouco mais. Bom, e afrouxou e disse, agora tá bem. Você tem uma lembrança clara do embarque do Chuchu em Belém? Tenho. Bom, eu só fui saber que era Belém muito tempo depois. Eu achava que fosse Manaus ou Belém. Aí daqui a pouco entra, que nós não sabíamos quem era. Entra um sujeito, se senta exatamente na minha frente, ao lado do Gregório, separado um assento vazio do Gregório. Sentou-se e me fez assim, com a cabeça. Como que diz? Onde é que nós estamos? O que é isso? E eu aí disse assim, nós vamos para o México. Nós vamos para o México. Baixinho. E tá bom. Aí ele ficou espantadíssimo. Mas não ouviu direito o que eu disse. Bom, e aí ele se senta e começa a assobiar. Começa a assobiar Internacional. E o Gregório, que está do lado dele, que conhecia a Internacional, olhou espantadíssimo. Espantadíssimo e atemorizadíssimo. E ninguém se deu conta que ele assobiava baixinho assim. Viu? Só que não cantarolava, assobiava. E longamente assobiou, achou toda a primeira estrofe da Internacional. Bom, e a soldadesca não se deu conta, o resto eu não vi, porque estava do meu lado, mas o Gregório ficou espantado. Espantado e como que diz, isso é um louco. Mas o que nos chamou a atenção foi aquela história do Chuchu, que era de fato uma provocação. E o Gregório, que tinha aquelas regras, aqueles cânones do Partido Comunista de não aceitar provocação, deve ter ficado mais aterrorizado que nós. Só que o máximo que os soldados, que já estavam cansados, poderiam ter feito, não pode assobiar. Não sabiam o que era aquilo. E qual é a lembrança que você tem do voo de Belém até o México? Foi um longo voo, 20 e tantas horas, cansativo, e que teve uma interrupção, que é o momento em que, madrugada já, soam os alto-falantes do avião, que não tinham soado até então, e o comandante diz, atenção, muita atenção,
tripulantes, não sei se usou o termo passageiros, acho que sim, não sei se usou. Atenção, tripulantes do avião, uma comunicação importante. Eu me lembro que o Ivens Marquette, que estava tinha sido ameaçado no helicóptero que vai da Ilha Grande para o Rio, estava atemorizadíssimo, pegou e disse assim, vamos nos jogar do avião. Ele disse assim, atenção para uma comunicação muito importante. Então, lê a ordem do dia do presidente Arthur da Costa Silva, que já não era mais presidente, coisa nenhuma, ele estava morrendo, já estava moribundo. Viu? Uma coisa longa, imensa, sabe, imensa. E ele lê e termina, assinado, Marechal Arthur da Costa Silva, presidente da República. Não era presidente, mas não é coisa nenhuma. E o desembarque do México foi imediato? Não, o desembarque do México foi muito complicado. O comandante, que era um sujeito correto, o Egon Reines, era um major, tinha ordem de nos entregar a embaixada brasileira no México. Então o avião chega, ele desce, lá pelas tantas sobe de novo, aí já com diplomata, era evidente que era um diplomata brasileiro, pela forma com traje, aquele traje escuro, tal, que entra no avião, nos olha assim com desdém absoluto, esse secretário da embaixada, era um secretário da embaixada jovem, mas tem um gesto, vai e cumprimenta o Gregório, dá a mão ao Gregório. Fez boa viagem? Como foi de viagem? Aquela pergunta formal. Mas antes disso, o comandante tinha baixado, tinha voltado ao avião, demorou mais de meia hora, nossa entrega no México. Tinha acendido os motores do avião, o que fez com que o pessoal que estava à nossa espera no aeroporto, brasileiros e mexicanos, achasse que o avião ia voltar. O avião estava escrito Força Aérea Brasileira. Né? Então começou a haver gritos, etc. Bom. Eu me lembro que o avião era turbo-hélice, ele tremia, o avião. Né? Nós achávamos que era para ventilar o avião, que fazia muito calor. Era setembro no México lá no hemisfério norte é verão. Mas depois eu soube que o comandante tinha feito isso para evitar, ele tinha medo que o pessoal que estivesse, e tinha muitos jornalistas na pista, que o pessoal que estava na estação de passageiros invadisse a pista e viesse abrir as portas do avião, coisa assim. Estava cheio de jornalistas na pista, cheio de jornalistas, o mundo inteiro ali. Bom, e mais os americanos, a polícia mexicana. Bom, mas isso aí demorou muito tempo, porque ele tinha determinação recebida no Rio de nos entregar a embaixada brasileira. Tá? E estavam preparando isso, nos levar para a embaixada brasileira. Tá? Absurdo, do ponto de vista da soberania nacional do México. Bom, até que entra no México uma pessoa, sem feições indígenas, meio calvo, óculos, entra assim, bem no estilo mexicano, assim, bem convicto do que dizia, do que fazia, e disse assim: em México mandamos nosotros. Quítenles las esposas y liberen a estos señores de inmediato. Ou seja, no México nós é que mandamos. Tirem as algemas e libertem esses senhores de imediato. Essas pessoas de imediato. E aí o comandante, e esse da Embaixada Brasileira, se espanta. Eu acho que o da Embaixada Brasileira, que pergunta, quem é você? Ele disse assim, estava aberta a porta, ele disse, sou Cerecedo López, jefe de migraciones del Aeropuerto Internacional de México. Aí criou um rebuliço no avião. E ele disse assim, e rápido, porque no México não se permite o uso de algemas. Aí mudou a história. Nós tínhamos deixado de ser prisioneiros e éramos migrantes. Éramos imigrantes para o México. Para o México nós éramos imigrantes, não era prisioneiros. Aí mudou a história. Mudou a história. Aí foi eu me lembro que eu já naquele momento eu percebi, aí foi o paraíso aberto à nossa frente. Nós saímos do inferno, até então estávamos no inferno, e abria-se o paraíso. E como foram os primeiros dias no México? Foram dias com as duas coisas, muito temor e muito vigor da liberdade. Eu me lembro que nós não nos conhecíamos.
Mas o primeiro ato de conhecimento coletivo foi uma reunião que nós fizemos no hotel, logo após almoçarmos, e que se dividiram, o grupo dividiu-se realmente em duas posições, não opostas, mas duas visões do mundo. A luta armada e os estudantes. E o Gregório Bezerra, que não era nem de uma coisa nem outra, que era o único do Partido Comunista, ficava mais ou menos no meio. E eu me lembro que nós apresentamos no dia seguinte uma conferência de prensa, entrevista coletiva, que aí estava a imprensa do mundo inteiro lá, no Hotel Del Bosque. Demoramos um pouquinho para chegar, aí nós já estávamos com traje, já tínhamos ido rápido de manhã à Secretaria de Governação, tínhamos feito lá uma inscrição e tínhamos recebido no hotel uma campeira, que é uma jaqueta, ou uma camisa, e uma calça e um par de sapatos. Já estávamos vestidos, éramos pessoas. E como transcorreu o mês de setembro, quando o grupo todo ainda estava no México? Com muitas reuniões, mas já meio setoriais depois. Setoriais de que eram? Os estudantes de um lado, nós do outro. Mas já meio cada um por si. Houve uma discussão muito grande, na qual eu me empenhei muito, sobre ir ou não ir para Cuba. Bom, porque eu era a única pessoa do grupo que tinha alguma experiência com Cuba, ainda que sem jamais ter estado em Cuba, pelo MNR. Que o primeiro vínculo da esquerda brasileira com Cuba foi o MNR do Brizola. E eu sabia das dificuldades em Cuba, do pessoal que ia para Cuba, queria voltar e não voltava. Tu tinha que estar na linha dos cubanos para poder voltar. Bom. E as dificuldades do isolamento em Cuba, muito maior que no México. Cuba estava isolado do mundo, só tinha relações diplomáticas com o México, nas Américas, com o México. E mesmo assim, um avião que ia do México para Cuba, 2 vezes por semana, da empresa cubana, fotografavam todo mundo que entrava no avião. Todo mundo. A polícia mexicana punha ali e fotografava. Bom. E aí eu coloquei isso para o pessoal. Primeiro uma reunião da luta armada. A luta armada se reunia e os estudantes, depois nos reunimos em plenário. Ou seja, não nos reuníamos nem com o Gregório, que era o Partido Comunista, nem com os estudantes, que eram o José Dirceu, o Luiz Travassos, o Vladimir Palmeira, a Maria Augusta e o Vilas, que não participava muito. Bom, mas então eu coloquei esse problema. Disse, olha, vocês não conhecem Cuba, eu conheço. A dificuldade dos cubanos, se mandava passaporte para o pessoal voltar, os cubanos davam para outros, e assim por diante. Então, temos que ter muito cuidado, temos que primeiro fazer ligações com Cuba, para ver como é que o Zaratini, nós vamos treinar lá, nós vamos treinar não sei quem, 6 meses estamos voltando para o Brasil. Eu disse, não é assim, Zaratini. Vocês vão esperar meses para treinar em Cuba, se não anos, tá? Meses. Tem gente de toda a América Latina lá. Não sei o quê. Tanto que eu tive com o Zaratini, que até hoje é meu irmão fraternal, meu amigo fraternal, eu tive com o Zaratini um arranca-rabo brutal. Viu? Arranca-rabo brutal. O Zaratini era digamos, o líder da história. O Onofre Pinto, que já conhecia as dificuldades do tempo do MNR, antes de ser da VPR, ficou meio a favor de mim, mas queria ir para Cuba também. Bom. E eu achava que tinha convencido o Agonaldo Pacheco, que era meu companheiro de quarto, da história de votar contra. Eu não queria votar contra ir a Cuba, eu queria esperar. Eu disse, olha, nós temos que esperar no mínimo mais um mês, temos que fazer todos os contatos com o Brasil, que senão nós vamos nos isolar em Cuba. Vamos nos isolar. Bom. E aí perdi, porque até o Pacheco votou contra mim. Né? Só ficou, se não me engano, eu e o Onofre. O resto, a Eliane votou contra mim. Os estudantes também queriam ir para Cuba. Eu lembro que o Zé Dirceu e o Vladimir não sabiam muito bem para quê, mas queriam ir para Cuba. Bom, o Zé Dirceu já era bem mais ousado que o Vladimir nessa época, que era muito cauteloso o Vladimir, engraçado. O Vladimir tinha sido o grande líder das manifestações de rua do Rio, era muito cauteloso. E o Travassos, que era da AP, da Ação Popular, os católicos da esquerda, que não tinha vínculos nem com Vladimir, nem com o Zé Dirceu, mas procurava
também ser uma espécie de união. O Travassos era muito boa pessoa. Eu me lembro que o Zaratini e o João Leonardo brigaram comigo com a história de Cuba. E só se reconciliaram comigo no aeroporto. No aeroporto eu entrei com eles lá para dentro da migração, quando eu disse, bom, mas eu fico no México, então. Bom, e aí se convencionou de que realmente, todos convimos em que era, o pessoal da luta armada, que era bom eu ficar no México, para fazer o enlace. Cuba, México. Bom, e eu que mandava para eles através do correio da embaixada, mandava as cartas que chegavam, mandava informações, bom, que demoravam a chegar a eles. Tanto que depois eu recebo uma informação do Onofre, que o Onofre tinha demorado 2 meses para receber uma carta minha, que ia para a embaixada, se eu entregava na embaixada ao meio-dia, o avião da Cubana de Aviação saía às 2 da tarde, ia na maleta diplomática, saía aquele dia. Porque eu tinha mandado para o Onofre em código, eu tinha combinado com o Onofre em código. Bom, mandava em código. Então, enquanto os cubanos não decifravam aquilo, não entregavam para eles. Qual é a lembrança mais marcante que você tem nesse longo período de exílio? Poxa, são tantas, em tantos aspectos. Bom, do meu longo período de exílio, a lembrança mais marcante, que foi a mais dolorida, foi o meu sequestro e depois prisão no Uruguai. Foi muito mais dolorido o meu sequestro e prisão no Uruguai que a do Brasil. Ainda que eu tenha sofrido menos, em termos de tortura, porque no Brasil eu estava em disponibilidade para ser preso. Eu sabia que ser preso era uma contingência da minha opção pela resistência. Agora, no Uruguai, não. No exílio, eu me comportei como jornalista. Nem sequer como escritor, que eu pretendo ser hoje, como jornalista. Eu trabalhava para o Estado de São Paulo, um jornal conservador, aberto, mas conservador, e para o Excelsior do México, que era o maior jornal do México. Fui ao Uruguai para isso. Então, o Uruguai ter uma missão humanitária, para tirar da prisão um jornalista lá, que estava detido lá. Jornalista, trabalhava para esse jornal do México. Bom. Então eu fui sequestrado, não fui preso, eu fiquei 28 dias sequestrado, algemado e de olhos vendados e torturado. E depois fiquei mais 6 meses preso. Então a minha lembrança mais traumática mesmo do exílio foi isso. E como se deu sua volta ao Brasil? Bom, eu quando volto ao Brasil, eu já estava em Lisboa, foi na etapa final do meu exílio. Lisboa foi recebido muito bem, triunfalmente, assim com o carro do primeiro-ministro Mário Soares, do Partido Socialista, Mercedes-Benz dele, à espera no aeroporto. Quando eu chego em Lisboa, na minha última etapa no exílio, eu de fato já tinha voltado para o Brasil. Sabe por quê? Porque quando eu vou trabalhar para o Estado de São Paulo, eu ainda era obrigado, não pelo Estadão, mas indiretamente pelo SNI, a escrever com pseudônimo. Eu era Júlio Delgado. Minhas matérias saíram no Estadão com pseudônimo de Júlio Delgado. Mas quando eu sou preso no Uruguai, já o Estadão, que é o primeiro jornal, toda a imprensa brasileira saiu em minha defesa. Primeiro o Estadão, depois todos. Já é o Flávio Tavares, Júlio Delgado é o Flávio Tavares. Bom, eu já volto para o Brasil. Não sou mais o Júlio Delgado, eu sou o Flávio Tavares. Entendeu? Quando eu saio do Uruguai para Portugal, expulso do Uruguai, saído da prisão, eu sou matéria de primeira página em todos os jornais do eixo Rio, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Brasília. Primeira página. O Jornal do Brasil e o Globo deram na primeira página, o Estadão e a Folha deram também na primeira página. A Zero Hora também em Porto Alegre, assim por diante. E no final de 1979, ainda com muito medo, tá? Eu fui dos últimos a voltar ao Brasil, dos banidos. O Brizola, quando voltou ao Brasil, o Brizola chegou logo depois, no dia da anistia, no dia seguinte, dia 7 de setembro de 1979. Nós estávamos em Lisboa, o Brizola foi a Nova York, de Nova York voltou para o Brasil. O Brizola queria que eu voltasse, me convidou. Eu disse, não, Brizola, não. Nós estávamos no projeto de armar um novo trabalhismo socialista. Tá? Ele disse, não, eu saí como terrorista, saí como guerrilheiro, eu quero voltar sozinho. Então, sozinho. E voltei sozinho. Como é que você reavalia a experiência brasileira da luta armada nos anos 60? Eu acho que foi uma experiência traumática, frustrante, mas foi um ato de uma generosidade tal que eu o repetiria de novo, sem os erros de antes. Mas nós estávamos dando, era o que de melhor nós tínhamos. Nós não fomos para debaixo da cama. Tá?
o chamado setor político foi todo para baixo da cama. O setor empresarial nem falaram, o setor sindical nem fala, também. Viu? O Lula foi interventor da ditadura militar nos sindicatos metalúrgicos em São Paulo. Começa a carreira de metalúrgico como interventor da ditadura militar. O Lula, dos melhores. Hein? Não falaram os outros pelegos. Então, o gesto da luta armada, ainda que equivocado, ainda que errado, ainda que instrumentalizado de uma forma equivocada, ou pelo menos não a melhor, mas foi um gesto generoso. Nós estávamos dando e demos, e dezenas deram o que de melhor se tinha, a vida. Nós estávamos entregando tudo. Ingenuamente, até pode ser. Romanticamente, até pode ser. Mas com uma generosidade, a generosidade daquela geração é imensa. Viu? Então, nesse aspecto é que eu resgato. Viu? Foi uma tentativa de dar uma resposta a um momento de opressão, viu? E foi a única tentativa. Porque o resto, os políticos aí, os deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, tinham mandato, ganhavam subsídios, nós não. Viu? Tinham regalias. Estavam no olho do furacão também, mas nem tanto. Nem tanto. Né? Tanto se comportavam direitinho, sabiam, eram oposição, mas nem tanto. Viu? Era uma oposição consentida. Viu? Nos faltou maturidade, claro que nos faltou. Nos faltou clarividência, claro que nos faltou. Mas nós éramos todos muito jovens. Viu? E até o nosso desequilíbrio com o sistema era fruto também da nossa juventude, não só em idade, não só como faixa etária. Nós éramos imaturos mesmo no trato com a ditadura. Aquilo que eu te dizia, nós vimos de uma geração que tinha apostado tudo no exercício da liberdade e que acreditava que a democracia e a justiça social e o socialismo viriam pela prática da liberdade, da mobilização popular. Qual é o significado do sequestro do embaixador americano? Como é que você reavalia aquela ação? O nosso equívoco triunfal. Foi o sequestro do embaixador americano. Viu? E para a repressão, para o governo, a partir de então a repressão se transformou. Passou a ser muito mais sofisticada. Os organismos de repressão se unificaram, criaram o DOI-CODE, etc., e seus congêneres. O governo prestou muito mais atenção à propaganda, até chegar àquela coisa brutalmente triunfalista do governo da ditadura Médici. Bom, ame-o ou deixe-o. Né? Mas foi o fato mais significativo da rebelião em si mesma. Viu? Foi uma coisa assim de amadores, foi. Mas foi o ato mais bonito, o ato mais marcante, para repetir o termo. Viu? Ele marca o país, então, antes e depois do sequestro. Tanto que até hoje nós somos os 15, né? Os 15 trocados pelo embaixador americano. Mas ele feriu o grande Satã, os Estados Unidos. Viu? Ele é marcante nesse aspecto, que ele é o ferimento, ele é o cutelo, ele é a faca na alma, para dizer o lugar comum, ele é a faca na alma do imperialismo. Foi a primeira vez que os Estados Unidos se sentem obrigados a impor uma negociação. A negociação conosco foi imposta pelos Estados Unidos, foi imposta por Washington, pelo presidente Nixon, por um conservador, né? Não pelos democratas. Viu? Então foi uma metáfora só, foi uma imagem, que não significou uma vitória nossa, mas foi uma imagem que perdura até hoje. Viu? Para usar o lugar comum, o imperialismo teve que se ajoelhar e pedir a negociação. E foi uma ação limpa. Viu? Não limpa. O embaixador teve um cocoruto aqui na testa, puseram um esparadrapozinho, pronto. Né? Ele teve a reação normal, quis reagir normalmente. Teve originalidade. Apesar da improvisação, foi original. Viu? O original em si. Até na forma de deixar as primeiras mensagens numa igreja. Viu? Obrigaram o governo a romper a censura à imprensa, que avisavam os jornais, viu? Avisavam os jornais de que os manifestos estavam
na caixa da igreja ou na caixa do supermercado, na caixa da esmola da igreja ou na caixa de sugestões do supermercado. Os jornais ficavam sabendo antes do governo, o governo não podia censurar, porque os jornais eram os municiadores da informação da ditadura. Mas eu acho que depois, claro, e por outro, teve a outra face também, teve a face oculta. Como a Lua tem a face oculta, também teve a face oculta do sequestro. Depois a repressão foi brutal, organizou-se melhor, sofisticou-se muito mais e caiu com muito mais força. Tanto que eliminou Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, Lamarca, o Jonas e tantos mais. Tantos mais que estão aí. Como é que você vê o Brasil dos últimos 10 anos? Ora, foram mais ou menos os anos que eu me dediquei a rever o passado e não ver o Brasil. Eu sou muito cético, pessimista, não só com relação ao Brasil, eu sou muito pessimista e cético com relação à nova sociedade de consumo que está surgindo aí. Eu acho que nós incorporamos valores modernos, entre aspas, sem termos modernizado o cerne. A nossa sociedade não se modernizou. Nós continuamos a sociedade feudal, atrasada, no campo, cada vez mais deseducada nas cidades. Viu? A nossa deseducação, feita a partir da televisão, é brutal. Viu? A televisão hoje passou a ser o grande fator educador do país, entre aspas. Educa deseducando. Bom. Então, eu acho que os últimos 10 anos foram os anos no mundo inteiro. Os anos do triunfo, da sedução das quinquilharias do capitalismo. Viu? O triunfo da sedução da sociedade de consumo. As pessoas cada vez são menos cidadãs e mais consumidoras. Não é mais cidadão, não se fala mais com cidadão, se fala só em direitos do consumidor. Direitos do cidadão, não. Entendeu? Bom, então eu acho que o grande papel da esquerda hoje, que é difícil fazer isso, é desmascarar tudo isso.